Olá, queridos amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula na qual estaremos resolvendo mais um problema interessante de mecânica clássica. Dessa vez, pessoal, vamos resolver um problema clássico da mecânica, um dos sistemas mais importantes e mais comuns na natureza, que é o problema do oscilador harmônico. O oscilador harmônico é um sistema físico muito comum e nós estudamos ele, além da mecânica, na teoria eletromagnética, na mecânica quântica, tá certo? Estudamos esse problema em várias áreas da física. Bom, inicialmente essa aula não estava no meu planejamento, porque no meu planejamento basicamente consiste em resolver problemas não triviais de mecânica clássica, problemas considerados difíceis, pessoal. Esse problema do oscilador harmônico simples que a gente vai resolver hoje é um problema bem mais tranquilo, só que a gente vai discutir diversos conceitos, diversos assuntos importantes antes de resolver de fato a equação de movimento e interpretar fisicamente os parâmetros do oscilador harmônico, tais como a amplitude, a fase, a constante de fase, e no final nós vamos escrever uma forma, a solução da equação de movimento numa forma complexa, de números, usando números complexos. Vamos então iniciar a discussão do nosso problema aqui na lousa. Então, na mecânica, pessoal, o oscilador harmônico consiste de uma mola de constante elástica K e de uma massa M presa à extremidade dessa mola. Vamos já colocar o nosso eixo X, o eixo das posições. Vamos fixar a origem, né, digamos aqui no centro de massa desse meu bloco. Ele inicialmente está em repouso, está em equilíbrio. Tá? Então aqui é a posição de equilíbrio, digamos, desse oscilador harmônico, tá? Ele também poderia estar na vertical, pessoal, tá? Seria a mesma coisa, né? Oscilaria na vertical. Então nós vamos estudar esse movimento em uma dimensão, movimento unidimensional desse oscilador harmônico, e vamos, claro, desprezar as forças dissipativas no sistema. Então a força de atrito, tá? É um sistema conservativo. A ideia básica é você então deslocar essa massa M da posição de equilíbrio, soltá-la e o sistema começará a oscilar em torno dessa posição de equilíbrio. E nós vamos querer então obter as equações de movimento da posição e da velocidade dessa massa, desse oscilador, tá ok? E vamos discutir o que significa pequenas oscilações aqui, tá? Oscilações harmônicas simples, né? Não são quaisquer oscilações. A gente vai discutir esse problema. Também vamos considerar que a mola obedece à lei de Hooke, então a força elástica é diretamente proporcional à deformação ou à sua elongação, x. K é uma constante positiva, constante elástica da mola. Então a gente supõe que a mola, um pressuposto, né, é que a mola trabalhe no regime linear, tá ok? Vamos então aplicar a segunda lei do movimento da mecânica clássica, massa vezes aceleração igual a força, né, a soma de todas as forças que atuam no sistema. A única força aí ativa, né, responsável pelo movimento desse bloco, dessa massa, é a força elástica, que é uma força restauradora do movimento, tá ok? É sempre oposta ao deslocamento x, daí esse menos.
então vai ser igual a menos K vezes X. Então, mesma rotina, pessoal, de sempre, vamos dividir tudo por M, passar os termos para o lado esquerdo e escrever a aceleração como a derivada segunda da posição X com respeito ao tempo, tomado duas vezes, mais K sobre M vezes X igual a zero. Nós vamos definir K sobre M, a razão K sobre M, como ômega ao quadrado, tá? Isso é uma notação que já está consagrada na literatura, tá ok? Da física. Então, a gente depois, mais tarde, vamos interpretar esse parâmetro ômega, mas por hora ele é definido ômega ao quadrado K sobre M. Vamos também utilizar a notação de ponto aqui para a derivada temporal. Então, você já sabe, deve saber que a derivada no tempo de uma quantidade x, você pode escrever ela como x ponto, tá ok? Então, a derivada segunda é x dois pontos, mais ômega ao quadrado vezes x igual a zero. Esta é a famosa equação do oscilador harmônico, tá ok, pessoal? Nós já nos deparamos com essa equação em vídeos anteriores e com equações ainda mais complicadas, e eu não gostaria de resolvê-la já neste momento. Eu gostaria de discutir alguns aspectos, tá? Que estão assuntos que vão embasar o nosso estudo do oscilador harmônico, tá ok? E depois a gente volta nessa equação para resolvê-la. Então, pois bem, eu falei para vocês que então esse sistema físico que nós estamos estudando é um sistema conservativo. Já que nós não temos então forças dissipativas, a energia total mecânica desse sistema é constante, tá ok, pessoal? E você, né, deve saber que se você tiver, então, um gráfico, vamos considerar aqui um gráfico de energia em função da posição X, tá? Então, vamos supor que esse gráfico seja um gráfico qualquer, ele tem aí um formato qualquer, tá? Uma curva qualquer, e vamos escolher um ponto, tá certo, pessoal? Desse gráfico que eu vou chamar de x0. X0, então, ele vai ser chamado de posição de equilíbrio, tá ok? Do meu sistema, qualquer sistema de interesse, não precisa ser necessariamente o oscilador harmônico simples. E eu gostaria de saber o que acontece com a energia potencial quando eu desloco, né, o meu sistema de uma certa quantidade pequena em relação a x0, mais uma quantidade pequena, que a gente vai chamar aqui de H, tá ok? Então, o que acontece será, né, com o meu sistema físico, com a minha energia potencial, se eu desloco o sistema da posição de equilíbrio de uma quantidade pequena H, tá? Por que fazer essa pergunta? Porque os senhores bem sabem da física básica, se eu conheço a expressão da energia potencial, que a gente vai chamar aqui de U de x, né? Em uma dimensão, então nós podemos calcular a força que atua sobre a partícula. A força é igual a menos a derivada da energia potencial em relação à posição x. Em 3 dimensões, a força é menos o gradiente dessa energia potencial. Tudo bem, pessoal? Então, se eu conheço a energia potencial, eu conheço a força, né, que atua sobre a partícula. Muito bem, então, eu gostaria de conhecer uma expressão, né, para essa energia potencial, dado em x0 mais h, tá? Nesse intervalo que eu desloquei da minha posição de equilíbrio x0 uma quantidade de h, tá? Então, x0 mais h. Muito bem. H, então, é um deslocamento pequeno, tá certo, pessoal? A gente vai considerar esse deslocamento pequeno.
E aí a ideia é nós expandirmos a nossa função energia potencial em uma série de Taylor, tá certo? Né? Geralmente as funções têm uma expansão em série de potência, série de Taylor, e essa função aqui, energia potencial, ela pode ser também expandida numa série de potências, né, de Taylor. Vamos só relembrar rapidamente aqui, né, a expansão de uma função f de x em torno de um ponto A, tá certo? Que vai ser igual, então, a f de A mais x menos A vezes a derivada primeira da função no ponto A, mais x menos A ao quadrado sobre 2, né, 2 fatorial, que é 2, vezes a derivada segunda da função no ponto A, mais x menos A ao cubo, dividido por 6, né, que é 3 fatorial, vamos colocar 3 fatorial, vezes a derivada terceira da função no ponto A, mais etc. Então, toda função ela admite uma expansão, né, em série de Taylor, tá certo? E nós queremos, então, fazer a mesma coisa com a nossa função energia potencial, tá certo? Em x0 mais h, pessoal. Então, aí a gente vai ter uma pequena alteração, né, aqui nos termos entre parênteses. Então, vamos lá. Essa função ela vai ser, então, aproximadamente igual ao valor da função, né, no ponto x0, tá? U de x0 mais a derivada de u, tá? Eu vou usar essa notação de derivada ao invés da linha, derivada de u em relação a x no ponto x0, tá ok? Vezes h, tá? Que o h é esse termo aqui entre parênteses, né? Notem que a gente tem um pequeno deslocamento aqui, né? Por isso dá essa diferença. E mais, eu vou parar no termo de segunda ordem, 1 sobre 2, derivada segunda da energia potencial com respeito à posição, na posição de equilíbrio x0, vezes h ao quadrado, né? Onde h é esse deslocamento, tá, da posição de equilíbrio, um deslocamento pequeno. Por isso que eu parei, pessoal, no termo de segunda ordem, porque como h é muito pequeno, então esses termos ficam cada vez menores. E a gente aproxima até em segunda ordem, tá ok? Muito bem. A derivada da energia potencial em relação a x, né, no ponto de equilíbrio, ela é igual a zero. Por quê? Porque como x0 é um ponto de equilíbrio, pessoal, ponto de equilíbrio, então a força é igual a zero. Por exemplo, quando essa massa está oscilando, né, e ela passa pelo ponto de equilíbrio, aqui pela origem, a mola não aplica força sobre ela, então a força é igual a zero. E a força, vocês sabem, ela é o negativo da derivada da energia potencial com respeito à posição. Então esse termo é igual a zero, tá ok? Da mesma forma, nós podemos escolher no ponto de equilíbrio, x0, o nível zero de energia potencial, tá? Então, a gente pode também escolher, né, uma escolha meramente arbitrária, o zero de energia potencial no ponto de equilíbrio. Então, U de x0, tá? Sem perda de generalidade, vai ser igual a zero. Pois bem, então a expressão que nós ficamos para a energia potencial, tá, de um sistema físico em geral, para pequenos deslocamentos da posição de equilíbrio, tá ok? Então é dado, né, aproximadamente pela expressão U de x0 mais h, aproximadamente igual a 1 sobre 2 vezes a derivada segunda da energia potencial com respeito à posição na posição de equilíbrio, x0, vezes esse deslocamento ao quadrado. Tá, pessoal? Esta é uma expressão muito conhecida, tá, desde a física básica.
E ela diz que a energia potencial em pontos próximos da posição de equilíbrio, ela tem um formato parabólico, tá? A energia potencial é do tipo parabólica, tá? Isso que é interessante. Um caso particular disso seria o que, pessoal? Seria o do oscilador harmônico simples. A gente sabe que a energia potencial elástica de uma mola é igual a metade da constante elástica da mola vezes a deformação ao quadrado, tá? Então aqui a gente tem o meio, ó, temos o H, que é o deslocamento que faz o papel de X, e a nossa constante elástica, pessoal, nós identificamos ela como sendo a derivada segunda da energia potencial com respeito à posição, tá ok? Isso é bastante interessante, né? Vamos até escrever isso, ó, que K é igual, então, à derivada segunda da energia potencial com respeito à posição calculado para a posição x igual a x0, que é a posição de equilíbrio. Tudo bem? Antes, então está justificado, tá ok? Por que nós vamos, então, considerar pequenos deslocamentos apenas da posição de equilíbrio? É por isso que a gente vai resolver isso para pequenos deslocamentos da posição de equilíbrio, tá ok? Antes da gente voltar para o problema do oscilador harmônico, eu gostaria de fazer um parênteses aqui e fazer uma aplicação, tá? A gente vai fazer uma aplicação dessa expressão para o problema, pessoal, do equilíbrio, tá? Analisando a energia potencial, a gente conhece, então, a gente pode saber se um ponto é um ponto de equilíbrio e se esse equilíbrio é estável ou instável, analisando o sinal da derivada segunda da energia potencial. Então, conhecer a expressão da energia potencial é muito importante, porque nós sabemos, né, se o ponto é de equilíbrio estável ou de equilíbrio instável, tá ok? Então, não esqueçam, para pequenos deslocamentos do equilíbrio, a forma da energia potencial é do tipo parabólica, tá ok? Muito bem. Eu vou aqui, pessoal, então, bom, essa parte que eu não vou apagar, né? Eu vou ter que apagar aqui esse gráfico. E eu vou considerar o seguinte, eu vou aplicar, tá, esses conceitos para um problema bastante interessante. Vamos considerar um cilindro, tá certo? De raio R. Então esse cilindro aqui eu estou vendo ele de perfil, né? É um cilindro. E um cubo. Imagine um cubo que está apoiado sobre esse cilindro, tá ok? Esse cubo, pessoal, ele tem uma semi-aresta de tamanho B, tá? Então B é a metade da aresta do cubo, é essa distância aqui. É a distância do centro do cubo até a sua base, tá bom? Até o ponto de contato, né, desse cubo com o cilindro. Então essa distância aqui é B, daqui até aqui é R, né? Tá? É o raio do cilindro, vamos chamar esse R de R minúsculo. Então vocês estão vendo que a altura inicial do centro do cubo é B mais R, tá bom? B mais R. Toda essa distância aqui, ó. Tá? Toda essa distância aí é B mais R. Muito bem, eu quero então, pessoal, obter o ponto de equilíbrio desse sistema. Para qual ângulo θ, né, que você tenha, esse cubo ele fica em equilíbrio, tá? E para qual ângulo θ, né? Para quais condições esse equilíbrio ele é estável ou instável. Então nós sabemos, né, o nosso senso comum, se a gente deslocar ele um pouquinho para pequenos deslocamentos, esse cubo ele oscila em torno dessa posição de equilíbrio, mas ele fica ali, ele fica em equilíbrio estável. Se você já deslocar bastante, né, da posição de equilíbrio, ele pode entrar então e ter um equilíbrio instável. Ele pode tombar, né? Pode deslizar e não voltar mais.
Muito bem, eu vou então tentar reproduzir aqui, pessoal, então esta situação em que você desloca um pouco esse cubo, tá certo? Em que ele gira de um certo ângulo θ. Vai ser difícil representar esse desenho, tá? Eu vou tentar desenhar um tamanho considerável, um tamanho maior, tá? Para vocês enxergarem o que está acontecendo. É claro que ali eu exagerei o tamanho do cubo, pessoal, mas é para vocês tentarem enxergar, né? Então, quando o cubo ele gira de um certo ângulo, que eu vou chamar de θ, o centro do cubo ele se eleva um pouquinho, né? Ele se eleva de uma certa altura. Olha só, o centro do cubo estava mais ou menos aqui, tá? Aí com essa... Tá fora aqui, né? Vamos considerar assim, ó. Como ele então inclinou de um certo ângulo θ, o centro do cubo ele se eleva de uma certa altura, pessoal, tá certo? Então existe aqui, ó, um deslocamento, tá? O centro desse cubo ele se desloca de uma certa quantidade, que é igual a quanto? Bom, veja só. Vamos tentar fazer assim. Esse meu desenho não vai ficar legal. Vamos fazer assim, ó. Imagina que o centro estava aqui e de repente ele foi parar lá em cima, tá? Então veja, aqui era a distância inicial, né? Era a altura inicial do centro do cubo. Então, digamos que ele foi para lá, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, que esse cubo girou, né? Ele inclinou, a gente vai chamar ele de θ, tá bom, pessoal? Muito bem. Então, veja só, qual é a nova altura, né? Do centro do cubo em relação a esse ponto. Esse ponto aqui, ó, eu já vou fixar como sendo 0 de energia potencial, tá bom? Então já vamos especificar o nível 0 de energia potencial, passando aqui pelo centro desse cilindro. Então daqui até aqui, né, pessoal? Aliás, daqui até aqui é R mais B, tá? Que é a soma, né, do raio do cilindro com a semiaresta do cubo. Só que agora, como que o centro do cubo se elevou um pouquinho, o que acontece? Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Não sei se vocês conseguem ver. E aí, ó, a nova altura do centro do cubo é esse pedacinho mais essa projeção, tá? Vertical de R mais B, que é R mais B cosseno θ. Então, R mais B cosseno θ é daqui até aqui. E tem mais esse pedacinho, pessoal, que é igual a quanto, né? Note o seguinte, veja. Isso aqui, esse deslocamento, né, do centro do cubo, ele é um arco, tá certo? Como o ângulo é pequeno, então é R vezes o ângulo, tá certo? Esse pedaço aqui, ele é R vezes θ, tá? Onde R é o raio do cilindro, né? E essa projeção vertical, então, vai ser R vezes θ vezes seno de θ, tá bom? Então, R vezes θ vezes seno de θ. Então, pessoal, essa geometria, né, um pouquinho complicada, eu estou fazendo em detalhes para você tentar enxergar qual é a nova altura, né, do centro desse cubo, tá certo? Devido ao seu deslocamento ou deslocamento do cilindro, tá ok? Muito bem. Por que eu fiz isso? Porque agora, então, eu vou escrever a expressão da energia potencial em função da posição. Qual posição? Ora, da posição do ângulo θ. Então, a energia potencial em função do ângulo θ para aquele cubo vai ser, então, mgh, massa vezes aceleração da gravidade vezes altura.
Só que a nova altura, né, do centro desse cubo, quando ele se inclinou de um ângulo θ, vai ser então R mais B vezes cosseno de θ mais R vezes θ vezes seno de θ, tá? Essa é a expressão da energia potencial para esse cubo, tá ok? Então, tendo a expressão da energia potencial, meus queridos, agora a gente consegue descobrir o ponto de equilíbrio. Bom, na verdade o ponto de equilíbrio ele é bem tranquilo, porque vai ser θ igual a zero, tá ok? Isso não é novidade para ninguém. O interesse maior que nos motiva nesse problema é descobrir se esse ponto é um ponto de equilíbrio estável ou um ponto de equilíbrio instável. Quais são as condições para isso? Então, para fazer isso, pessoal, o que eu faço? Para achar o ponto de equilíbrio, né? Para achar o ponto de equilíbrio é aquele em que a força, que é menos a derivada da energia potencial com respeito à posição, é igual a zero. Então, é só a gente derivar a energia potencial com respeito ao ângulo θ e ver quanto que vai dar isso, né? E ver para qual ângulo θ, ou para qual posição θ, aliás, isso é igual a zero. Esse mg aqui ele é constante, né? Não vai interferir. Eu posso, então, já derivar direto o que está entre colchetes em relação ao ângulo θ. Vai ficar R mais B, que multiplica derivada do cosseno é menos seno, mais, aqui é um produto, né? Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. E isso é igual a zero, tá ok, pessoal? Para qual ângulo θ essa igualdade é zero, né? Aqui eu tenho seno de θ, aqui eu tenho seno de θ, aqui eu tenho θ. Não tem outra saída. O único ângulo que atende isso é θ igual a zero, que é o que a gente já desconfiava, né? A posição θ igual a zero, que é quando o centro do cubo está alinhado com o centro do cilindro, essa é a posição de equilíbrio. Tudo bem? Agora, como que eu faço para saber se o equilíbrio é estável ou instável, pessoal? Para você analisar a estabilidade do ponto de equilíbrio, a estabilidade da solução, então você precisa analisar a derivada segunda da energia potencial com respeito ao ângulo, tá bom? Por quê? Na verdade, isso é um problema de cálculo, tá ok? É um problema de cálculo, né? Um problema de máximo e mínimo. Porque nós vimos o seguinte, a energia potencial, eu vou escrever aqui, ó, essa expressão que é muito importante para a gente. Ela tem, então, esse formato parabólico, tá ok? Então, veja o seguinte, se a derivada segunda da energia potencial com respeito ao ângulo ali, né, for positivo, pessoal, o que significa? Que a concavidade da parábola será para cima. E aí o ponto é um ponto de mínimo, tá ok? Se o ponto é um ponto de mínimo, eu tenho então um equilíbrio estável, né? O meu sistema ele oscila estavelmente em torno dessa posição de equilíbrio, tá? Agora, se o sinal da derivada segunda da energia potencial com respeito ao ângulo for negativo, isso significa que a concavidade da minha parábola é para baixo e o ponto aqui é um ponto de máximo, né? E, portanto, eu vou ter um equilíbrio instável, tá bom, pessoal? Instável. Quando a derivada é igual a zero, né? A derivada segunda é igual a zero, aí é um ponto de inflexão, tá? Aí é um equilíbrio indiferente, tá bom? Pode ser estável ou instável, né? Muito bem. Então vamos derivar, tá? Mais uma vez essa expressão e ver
qual é a condição, né, para que o equilíbrio seja estável ou instável, tá bom, pessoal? Vamos lá. Derivando, então, mais uma vez isso em relação a θ, o que a gente tem? A gente tem, então, R mais B vezes, né, menos, derivado seno é cosseno, esse menos eu coloquei aqui, mais, aqui nós temos R vezes cosseno de θ, e mais, aqui é um produto, né? Então, derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivado do segundo. Derivado do cosseno é menos seno, então vai ficar menos R θ vezes seno de θ, tá? E isso aí, pessoal, vai dar quanto, né? Ah, tá. E aí a gente tem que calcular, então, essa derivada segunda, claro, para o ângulo, né, que a gente achou aqui, que é θ igual a zero. Tá? Então, agora a gente pode substituir θ igual a zero aqui. Então, vai ficar R mais B, porque o cosseno de zero é 1. Aqui, cosseno de zero é 1, vai ficar mais R. Aqui vai ficar mais R de novo, tá? E aqui fica... Não, perdão. Aqui é menos, né? Eu estou esquecendo o menos daqui, gente. Então, cuidado, tá? Aqui é menos R mais B. E aqui vai ficar menos... θ é zero, né? Isso aqui vai zerar, tá? Então, isso aí vai dar quanto? Vai ficar menos R com mais 2R, vai dar R menos B. E se isso, pessoal, for positivo, tá bom? Então, a concavidade é voltada para cima, o ponto de equilíbrio é estável, tá? Então, quando que o equilíbrio é estável? Quando a derivada segunda for maior que zero da energia potencial, ou seja, nesse caso, quando R é maior do que B, tá? Então, quando o raio do cilindro é maior do que o B, que é a semiaresta do cubo, eu tenho um equilíbrio estável, tá? Agora, se a derivada segunda, que é R menos B, é menor do que zero, ou seja, R menor do que B, então quando o raio do cilindro é menor do que a semiaresta do cubo, né? Aí eu tenho um equilíbrio instável, tá bom, pessoal? Olha então a importância da gente conhecer a energia potencial para analisar problemas de estabilidade de sistemas, tá bom? No decorrer dos vídeos, né, que eu for gravando, eu vou discutir outros problemas mais interessantes ainda sobre estabilidade, tá bom? E sobre energia potencial. Então agora eu fecho esse parênteses, eu gostaria de ter... Então mostrei para você um problema bastante interessante de equilíbrio, analisando pela energia potencial. Vamos então, pessoal, nesse momento agora voltar para o nosso problema do vídeo, né? Que é o oscilador harmônico simples. Agora a gente vai resolver então esta equação diferencial, tá bom? Que é uma equação diferencial trivial. Bom, para a gente resolver então esta equação diferencial, tá? Notem o seguinte, você tem aqui uma derivada segunda, né, de x, e essa derivada segunda de x é igual a menos uma constante aí, né, ao quadrado, vezes a própria função x. Então, qual é a função que, se você derivar ela duas vezes, você reproduz a mesma função, a menos de uma constante, claro. Né, pessoal? Então, um chute inicial para a gente resolver essa equação diferencial seria supor uma solução exponencial, tá? Do tipo x igual e elevado a uma certa constante r vezes t. Então, esse é um bom chute, tá? É uma função que, né, derivada aí várias vezes, a menos de uma constante, reproduz a mesma função, tá ok? Eu vou então supor que x é igual a e elevado a r vezes t e vou substituir aqui então na equação diferencial de movimento do oscilador harmônico simples. Então, se eu derivar isso aqui uma vez, eu obtenho r vezes e
elevado a R vezes T. E se eu derivar isso duas vezes, eu tenho R desce de novo, né? Então R ao quadrado E elevado a R vezes T. Vamos substituir então na equação diferencial. Então vai ficar R ao quadrado E elevado a R vezes T mais ômega ao quadrado E elevado a R vezes T igual a zero. Colocamos em evidência a exponencial E elevado a R vezes T, R ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero. Quando que um produto é igual a zero? Quando um dos termos, né, for igual a zero. A exponencial, pessoal, ela nunca é zero. A exponencial sempre é positiva, tá ok? Então isso obriga que esse termo entre parênteses seja igual a zero, tá bom? Isso aí é a equação característica do problema, tá? Isso aí na teoria das equações diferenciais, na álgebra linear, isso é a equação característica, né? Então aí a gente pode achar o valor da constante R. R ao quadrado é menos, então, ômega ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, isso vai ser, então, mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 vezes ômega ao quadrado. Então, vai ficar mais ou menos I vezes ômega, onde I é a unidade imaginária raiz quadrada de menos 1, tá bom? Eu tenho, então, duas raízes, mais I ômega, menos I ômega. Então, eu substituo na minha solução, né, que é x igual a... Então, a solução geral, pessoal, dessa equação diferencial é uma combinação linear, na verdade, né, dessas duas raízes, tá bom? Então, vai ser aí uma constante C1 vezes uma exponencial de I ômega vezes T, né? Mais uma constante que eu vou chamar de C2 vezes a exponencial de menos I ômega vezes T. Tudo bem? Muito bem. Poderia deixar a solução da minha equação diferencial desse jeito? Não é muito interessante, pessoal, porque não dá pra gente tirar muita física daí, né? Então, olha, para a gente interpretar melhor essa equação, vamos usar a propriedade da exponencial aqui, complexa. A fórmula de Euler, né, nos diz que, então nos ensina que a exponencial de I vezes x é igual a cosseno de x mais I vezes seno de x. Essa é uma das fórmulas mais bonitas, né, mais lindas na matemática, a fórmula de Euler. Eu vou aplicar então essa fórmula aqui, e eu vou ficar com C1, que multiplica cosseno de ômega t, né, mais I, que é a unidade imaginária, vezes seno de ômega t. Tudo bem, pessoal? Agora, mais, eu tenho aqui a minha constante C2, tá? E multiplica essa exponencial, de novo uso a fórmula de Euler, tá bom? Que vai ficar, então, cosseno de ômega t, só que agora é menos, né? Então, menos I vezes seno de ômega t, tá bom? Eu posso, então, juntar os termos aí comuns, né? Posso colocar em evidência quem são eles, cosseno de ômega t e o I seno de ômega t, tá bom? Eu vou apagar aqui do lado e vou então escrever, vou continuar a solução aqui, pessoal. Então vai ficar assim, ó, x igual. Eu vou colocar então o cosseno de ômega t em evidência. Então vai ficar C1 mais C2, tudo bem? Então C1 mais C2 vezes cosseno de ômega t. Aí também eu vou colocar o I seno de ômega t em evidência, então vai ficar C1 menos C2, tá ok? Então vai ficar mais C1 menos C2 vezes I vezes seno de ômega t, tá? E agora eu vou dar nome, né? Vou nomear os termos novamente. Essas constantes aqui que aparecem, ó, C1 mais C2 e C1 menos C2, eu vou chamá-las de outra constante. Vou chamar de B1 e B2.
tá? Então isso aqui vai ser o meu B1 e isso aqui vai ser o meu B2. O B2, pessoal, ele inclui o I, tá? Que é a unidade imaginária, tá bom? É um número imaginário, puro, né? Então vamos lá. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção nesse momento é o seguinte. O X, né? Ele, olha só, ele está na forma de um número complexo. Tá ok, pessoal? Só que o X, ele é uma posição. Tá ok? Que depende do tempo. Então, o X, ele tem que ser real. Tá bom? Embora nós estamos escrevendo o X como um número complexo, né? Mais tarde a gente vai ver que a gente vai ter que levar isso em conta. O X, ele é uma medida física de posição, então ele tem que ser real, tá certo? Mas você sabe que trabalhar com números complexos facilita enormemente a nossa vida, né? Matematicamente falando. Então, X vai ser B1, que multiplica cosseno de ômega t, mais B2 vezes seno de ômega t. Então lembrem que o B2 inclui o I, tá? Que é a unidade imaginária. Muito bem, pessoal. Então, olha só, né? Que curioso. Então o meu B1, ele é C1 mais C2. E o meu B2, ele é I que multiplica C1 menos C2. O que a gente pode dizer, geometricamente falando, de B1 e de B2, né? A diferença, a menos de um sinal aqui, ó, é essa coisinha aqui, é essa unidade imaginária I, tá? Você já deve saber que quando nós multiplicamos uma quantidade ou um vetor por I, que é a unidade imaginária, você roda o vetor, né, em 90 graus, pessoal. Tá? Esse é o significado geométrico de multiplicarmos um vetor, por exemplo, por I. Tá? Por que 90 graus? Porque a unidade imaginária I, ela pode ser escrita como sendo E elevado a I vezes π sobre 2, usando a fórmula de Euler. Né? Então isso aqui é cosseno de 90 graus mais I vezes seno de 90 graus. Cosseno de 90 é 0. Seno de 90 é 1, 1 vezes I, tá? Então, quando a gente multiplica, pessoal, por um vetor, tá certo? Por I, que é a unidade imaginária, você desloca, né? Você aumenta, você roda o ângulo, o vetor, de um ângulo de 90 graus. Então, qual que é a conclusão que a gente tira, né? Em relação a B1 e B2? A conclusão, né, o corolário que a gente tira disso é que B1 é perpendicular a B2. B1 é perpendicular a B2, porque a menos de um sinal, o B2 é I vezes o B1, tá? Então é o B1, né, rodado de 90 graus, tá ok, pessoal? Então B1 é perpendicular a B2. Então vamos colocar o B1 aqui, perpendicular ao B2. Ora, isso aqui então a gente pode imaginar um triângulo retângulo com hipotenusa que eu vou chamar de A, tá bom? E pelo teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado, tá bom? Eu vou também chamar esse ângulo aqui de ângulo φ. Tá ok? E aí, então, eu sei, né, que o seno do ângulo φ é igual a B2 dividido por A. E eu sei também que o cosseno de φ, então, vai ser B1 dividido por A. Por que nós estamos fazendo isso, pessoal? Porque agora eu posso, então, substituir o meu B1 e o meu B2, tá? Por esses termos aqui, ó, tá? A cosseno φ e B2, né? A seno φ, tá ok? Muito bem. Eu também, pessoal, nesse momento, eu posso encontrar, tá certo? O valor dessas constantes aí, B1 e B2.
em função das condições iniciais do meu problema. Quais são as condições iniciais do meu problema? Em t igual a 0, a minha posição é igual a uma posição inicial x0, que pode ser 0, tá bom? Mas pode ser qualquer outra posição. Então, a rigor, a gente pode escolher qualquer posição aí como posição inicial, tá? Vamos, então, ser mais amplos, né? Considerar qualquer posição x0. E a velocidade também, vamos considerar aí uma velocidade inicial qualquer, que pode também ser 0, tá bom? Vamos, então, substituir essas condições iniciais na equação da posição, tá? E na equação da velocidade, que inclusive eu preciso encontrar, né? Então, derivo essa expressão em relação ao tempo e acho a expressão da velocidade, que vai ser esta aqui, né? Mais B2 vezes ômega vezes cosseno de ômega vezes t. Então, eu vou substituir, pessoal, t por 0 e x por x0 na equação de x. Então, vai ficar x0 igual a cosseno de 0 vai ser 1, então vai ficar B1. Seno de 0 é 0, esse termo não tem. Então, x0 é igual a B1, tá ok? Achei já a constante B1. Vou agora substituir V por V0 e T por 0. Então, aqui vai ficar seno de 0, que é 0, não tem esse termo. Cosseno de 0 é 1, vai ficar então B2 vezes ômega. Vamos guardar isso aqui vai ser bastante importante para a gente, tá? E nesse momento, então, pessoal, eu posso substituir, então, o B1 também e o B2 por estas expressões aqui, ó, em termos de A e de φ, tá ok? Para a gente escrever uma expressão mais bonitinha para aquela expressão que aqui está. Então, vai ficar B1, que é A cosseno φ, tá bom? A cosseno φ, vezes cosseno de ômega t, mais B2, que é A seno φ, vezes seno de ômega t, tá bom? Muito bem. Eu coloco, então, o A em evidência, tá? E aí vai ficar cosseno φ vezes cosseno de ômega t, mais seno φ, seno de ômega t. Que, de acordo com a trigonometria, isso é uma identidade trigonométrica muito conhecida, que é o cosseno da diferença, tá bom, pessoal? Então, finalmente, x é A vezes cosseno de ômega t menos φ, tá bom? Que eu também posso escrever como φ menos ômega t, não vai fazer diferença, porque o cosseno é uma função par, né? Então, cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Então, eu posso escrever de forma muito bonitinha dessa maneira, que é a forma mais comum que nós encontramos a equação horária do oscilador harmônico simples nos livros, tá certo? De física básica, né? Muito bem, pessoal. Quem é a minha constante A e quem é a minha constante ômega e quem é a minha constante φ, em termos aí dessas condições iniciais, tá? Vamos lá. Quem que é A, né? A, então, eu disse para vocês que é raiz quadrada de B1 ao quadrado. Mas quem que é B1? Né? É uma condição inicial, ó, é x0, posição inicial ao quadrado, mais B2 ao quadrado. Quem que é B2? É V0 sobre ômega. Então vai ficar V0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Tá aí a expressão, pessoal, para o A. O A ele é chamado de amplitude do movimento, tá? Porque é o valor máximo de x. Quando isso aqui é 0, então, cosseno de 0 é 1. Então, o x máximo é a minha amplitude. O meu oscilador, ele oscila, tá certo? Entre um mais A e um menos A. Claro, isso vem também da expressão da energia potencial, pessoal. Como a energia potencial para o oscilador harmônico, para pequenas oscilações, é uma forma parabólica, tá bom? Ela tem um formato aí parabólico, né? Vamos colocar aqui assim. Vamos colocar assim.
x0 está na origem, né? 0. E aí, então, pessoal, se você escolhe um certo valor de energia mecânica para o seu sistema, você delimita, né, as suas posições entre esses dois extremos, ó, que são as amplitudes, entre mais A e menos A. Então, o meu corpo, né, aqui ele fica oscilando, tá certo? Entre essas duas posições máximas aí, menos A e mais A, que é a amplitude do movimento, que você pode calcular fazendo raiz quadrada de x0² mais v0² sobre ômega ao quadrado, tá bom? Quem que é o ômega, pessoal? O ômega notem o seguinte, para um período completo da oscilação, ou seja, quando o objeto sai de um lugar, né, vai e volta para o mesmo lugar, então ele completou uma oscilação. A gente fala que ele levou um período para esse movimento. Então, para t igual a um período, tá certo, pessoal? E supondo aqui que esse φ é uma constante, né, que a gente vai supor que seja 0, isso aqui, para um período, então você tem o x igual a A, né, que é a amplitude, então isso é igual a 2π, né, que é então uma volta completa, tá bom? Para um período você tem a fase, tá certo, pessoal? Isso aqui é chamado de fase, né, esse termo entre parênteses, igual a 2π. Então daí é que você tira aqui o período, ou a velocidade angular, né, ômega. Então ela está relacionada com o período por meio dessa expressão 2π sobre t, tá bom? Ômega é chamado então velocidade angular ou frequência angular, medida em radianos por segundo. Esse termo então entre parênteses, ele é chamado de fase, tá bom? Ômega t menos φ. E esse φ, pessoal, ele é chamado de constante de fase. Tá bom? Então não confundam a fase com a constante de fase. O que é essa constante de fase? Vamos tentar fazer um gráfico aqui, nem que seja pequenininho, para ver se vocês compreendem. Então, x, vamos colocar esse eixo um pouco mais para cima. Então, olha só, pessoal. Eu tenho então, né, o meu gráfico aqui de x em função do tempo, tá bom? É um cosseno, né? A forma é um cosseno. E notem que eu não parti da origem, tá bom? Por quê, né? Porque para t igual a 0, então eu fico com um cosseno de φ. Esse φ, pessoal, é a constante de fase. É apenas uma constante que indica o ponto de onde você parte, tá bom? Se você começa soltando essa massa de uma posição x0, ou da origem, ou de outra posição, então a constante de fase diz qual é o ponto que a sua cossenoide aqui, ou a sua senoide, né? Porque também aqui você poderia ter um seno, tá ok? A diferença entre um seno e um cosseno é apenas uma diferença de fase de 90 graus, não é isso? Então, né, essa constante de fase indica apenas a posição aqui que você parte, né, em t igual a 0. Tá bom, pessoal? Qual que é o tempo t para x igual a amplitude? Né? Para x igual a amplitude, o que eu tenho? Né? Eu tenho, então, o cosseno dessa fase igual a 1. Ou seja, essa fase aqui tem que ser igual a 0, né? Ou seja, pessoal, t para x igual a A é simplesmente φ sobre ômega, né? Então, esse tempo aqui para x igual a A é calculado fazendo a constante de fase φ dividido por ômega, tá bom? Novamente, se essa constante de fase for 0, isso significa que o objeto parte já da amplitude. Significa daí eu pegar essa massa e soltar ela a partir aqui da amplitude, né, da posição máxima x. Tá ok? É simplesmente isso. É um
Coisinha bastante simples, tá? Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos então, estamos caminhando para os momentos finais da nossa aula. Vamos escrever esta equação horária da posição do oscilador harmônico na forma complexa, numa notação complexa, tá ok? Muito bem, eu vou então tentar fazer aqui essa forma complexa. Muito bem, notem o seguinte, pessoal, o x, né, eu posso escrevê-lo como um número complexo, z, que é igual a vezes cosseno de ômega t menos φ, tá? Mais i vezes seno de ômega t menos φ. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso usar a fórmula de Euler e escrever esse termo entre colchetes da seguinte maneira: a vezes exponencial de i ômega t menos φ. Tá bom? E quem que é o x, pessoal? O x de t, ele é simplesmente a parte real desse número complexo z de t. Tá? Porque, como eu falei para vocês, o x, né, que é essa solução daquela equação diferencial de movimento do oscilador harmônico, ele tem que ser real. Então eu tomo a parte real desse número complexo, que vai ser simplesmente a cosseno de ômega t menos φ. Tá bom? Por que eu escrevi assim? Essa aqui é a forma complexa, então, da solução da equação de movimento do oscilador harmônico. E aí eu posso escrever, pessoal, esta equação da seguinte maneira: a vezes exponencial de menos i vezes φ vezes, né, eu posso quebrar esse exponencial em duas, i ômega t. Por que eu fiz isso? Essa exponencial imaginária aqui, ó, e elevado a i ômega t, ela tem módulo unitário, tem módulo igual a 1. Tudo bem? Então é um termo de módulo igual a 1. Só que o que acontece? O tempo vai passando, né? Isso que depende do tempo, tá bom? E aí o que acontece, pessoal? Eu estou multiplicando, né, o meu vetor de tamanho A por uma exponencial menos i φ, tá? E conforme o tempo vai passando, esse vetor ele vai girando, né? Vamos representar isso no plano de Argand-Gauss, né? Então nós temos aqui o eixo imaginário de z e aqui o eixo real de z. Então você tem, pessoal, um vetor, né, um número complexo, a e elevado a menos i φ, que faz, né, um ângulo delta aí com o eixo real, tá certo? No sentido negativo, né, porque é menos i φ. Mas esse termo, né, a elevado a menos i vezes φ, está multiplicado por uma exponencial de i ômega t, tá bom? Então, quando você multiplica por isso, você desloca esse vetor de um ângulo ômega vezes t, lembrem, né? E esse vetor, ele vem parar aqui, tá bom? Mas o tempo vai passando, então esse vetor, pessoal, ele vai girando, tá? Então, a representação no plano complexo da equação, né, da solução da equação de movimento desse oscilador é este problema aqui, é esse vetor, né, a e i menos φ, que vai girando, tá? Conforme o tempo passa nesse plano complexo, tá bom, pessoal? É uma outra forma de você interpretar, né, fisicamente, matematicamente, a solução do oscilador harmônico simples. É um problema bastante elegante do ponto de vista físico e também do ponto de vista matemático, tá bom? Muito bem, para finalizar então,
eu gostaria de fazer uma discussão energética agora sobre a energia desse sistema, tá ok? Vamos lá, eu vou apagar aqui. Como que eu mostro, pessoal, que a energia desse sistema permanece constante? Muito bem, eu vou então escrever a expressão da energia mecânica do oscilador harmônico simples, né? Então vai ficar metade da massa vezes a velocidade ao quadrado, que eu escrevo como x ponto, né? Que é a derivada da posição no tempo, ao quadrado. Essa aqui é a energia cinética, e mais a energia potencial elástica, 1/2 de kx ao quadrado. Vamos derivar esta expressão da energia com respeito ao tempo. Isso é a definição de potência, né? E isso vai dar, então, m vezes x ponto vezes x dois pontos, porque eu tenho que usar a regra da cadeia, né? Deriva o x ao quadrado, x ponto ao quadrado e o x ponto. Em relação ao tempo, fica x dois pontos, mais aqui, derivada de x ao quadrado é 2x, vai ficar, então, k vezes x ponto, tá? Novamente, uso a regra da cadeia aqui. Bom, pessoal, isso aqui é igual a quanto, né? Vamos colocar o x ponto em evidência. Vai ficar mx dois pontos mais k vezes x. E isso é igual a quanto? Igual a zero. Por quê? Porque isso aqui é a equação de movimento, né, do oscilador harmônico que eu escrevi no começo da aula. E isso aqui é igual a zero, pessoal. Lembra? Né? Massa vezes a aceleração é igual a força aplicada, que é menos k vezes x. Então vai ficar massa vezes a aceleração, que é a derivada segunda da posição, mais k vezes x, e isso é igual a zero. Então, isso implica, se a derivada da energia é zero, isso significa que a energia ela é constante, tá? No oscilador harmônico simples. E, por fim, eu vou mostrar uma outra maneira de você encontrar uma expressão para amplitude, pessoal, tá? Para a amplitude do oscilador harmônico, tá ok? Via conservação da energia. A energia mecânica inicial, que é a energia cinética, né? Inicial, mais a energia potencial elástica inicial, isso é igual à energia final, tá? Que na amplitude, né? Quando a massa está na posição máxima, então ela está instantaneamente parada, não tem energia cinética, toda energia está na forma de energia potencial elástica, né? Que são chamados pontos de retorno, tá ok? As amplitudes também são chamadas de pontos de retorno, que é onde eu não tenho velocidade, não tenho energia cinética, eu tenho apenas a energia potencial elástica para x igual a A, né? Que é a amplitude aí. Resolvendo esta equação para a amplitude, os senhores chegam também na mesma expressão da amplitude, que é esta aqui, tá? E se eu também quiser utilizar, calcular a fase, pessoal, a constante de fase, né? Em termos das condições iniciais, eu posso, então, escrever aqui a tangente do ângulo φ, que é o cateto oposto, né? B2 dividido pelo cateto adjacente B1. B2, quem que é B2, né? Eu apaguei. B2, vamos relembrar aqui. B2 era V0 sobre ômega, né? E B1 é igual a x0. Então, dividindo B2 por B1, eu acho a tangente do ângulo φ, tá? Que vai ficar, então, V0 sobre x0 vezes ômega. Tá aí também a expressão, tá? Que você pode utilizar para descobrir a tangente da constante de fase. É só pegar a velocidade inicial, dividir pela posição inicial vezes a velocidade angular, pessoal. Então essas fórmulas são bastante importantes para você e serão muito importantes, relevantes também para o nosso estudo nos próximos vídeos que virão por aí. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado e vejo vocês na próxima aula.